Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus tem 400 anos. Esse período entre os dois livros de 400 anos, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, é chamado de período interbíblico. Nesses 400 anos se desenvolveu uma religião chamada judaísmo. Talvez você, assim como eu, achava que judaísmo era algo usado por uma religião do Antigo Testamento. Agora, se você procurar palavras fariseus, saduceus no Antigo Testamento, você não vai encontrar. E vai ver ainda que os escribas, eles tinham um papel totalmente diferente no Antigo Testamento. Esses são os líderes que desenvolvem, na verdade, uma religião que saiu da lei de Moisés, mas que se torna algo totalmente diferente, separado. Sabe, quando Jesus ele está aqui no primeiro século, ele não estava vivendo na lei mosaica, mas ele estava vivendo numa religião chamada judaísmo. Você entende? Para que você entenda melhor, se você colocar todas as leis de Levítico, todas as leis lá do Antigo Testamento, haviam 252 leis. Quando Jesus andou na terra, no judaísmo, já haviam 613 leis. E aqui que está o ponto, quase 100 dessas leis eram contra as mulheres. Então os fariseus eles não gostavam das mulheres. Então quando Jesus vem libertar o povo, quem era o povo mais cativo na terra do judaísmo? Eram as mulheres. Então eu preciso que você me acompanhe. Agora, quando Jesus andou na terra, existiam 3 grupos. Marca aí, são 3 grupos. Os judeus, os romanos e os gregos, certo? Judeus, romanos e os gregos. Agora, quando Paulo, Pedro, João, eles escrevem as cartas, eles escrevem as epístolas, eles escrevem para grupos diferentes. Vai me acompanhando. Para que você entenda melhor, no judaísmo, em Israel, no primeiro século, as mulheres, elas eram um grupo mais oprimido. Elas eram como se fossem escravas, Eram como se fossem cidadãs de segunda classe. Não tinham quase nenhum direito, nem respeito, nem voz. Elas eram como se fossem propriedade dos homens. Sabe, como você pudesse comprar, mesma coisa que uma casa. Você podia comprar, a mulher podia vender, as mulheres não tinham uma educação, elas não tinham direito, na verdade, à educação, assim como as mulheres do Afeganistão nos dias de hoje, era como se fossem as mulheres judias naquela época, que eram proibidas de falar com o homem, era proibido de falar com o homem em público, precisava usar véu, usar aquela burca cobrindo o rosto sempre que fosse sair de casa. A mulher, o marido, ela poderia se divorciar se isso acontecesse, ou se visse ela falando com o homem, ela não poderia escolher com quem casar, eram os pais que escolhiam com quem ela iria casar. O que ela poderia esperar era que o marido talvez tratasse melhor do que o pai tratava, mas a poligamia poderia acontecer, no caso das mulheres, os homens poderiam ter várias mulheres, a mulher tinha que dividir o seu marido com outras esposas, as mulheres não podiam votar, não podiam ser testemunha em júri, a sua palavra não tinha valor, elas não podiam entrar nas sinagogas, não podiam ler a Torá nas sinagogas. Naquela época, no primeiro século, um dos rabinos mais famosos da época ainda disse que preferia queimar a Torá do que ter que ensinar para uma mulher. Então são 3 grupos, esses eram os judeus. Aí depois tinha os judeus, os romanos e os gregos, certo? Com os romanos, as mulheres eram um pouco menos oprimidas. Então as mulheres eram menos oprimidas que as mulheres judias. Então elas já podiam trabalhar fora de casa, em algumas cidades elas poderiam até ter propriedades. Agora os gregos já era totalmente diferente. Então elas eram oprimidas nessas outras 2 esferas, nos gregos elas eram consideradas mais poderosas que os homens. Porque os gregos acreditavam na mitologia, eram politeístas, tinham vários deuses. Então, se nos judeus elas eram realmente oprimidas, se nos romanos elas eram oprimidas talvez num nível menos elevado, agora nos gregos elas eram consideradas deusas, porque eles entendiam que o apetite sexual do homem era muito maior e as mulheres elas tinham o controle sobre o homem porque tinham algo que o homem desejava. Mas agora que vem a parte importante. Quando você entra no histórico das cartas de Paulo, que era um fariseu convertido, que vivia o judaísmo na prática, ele escreve para 9 localizações geográficas nas suas cartas. Porém, supostamente restringindo mulheres em algumas delas. Em 3 dessas localizações, ele parece restringir, e entre aspas, mulheres em Corinto, Éfeso e Creta. Agora você tem ideia do que essas 3 cidades têm em comum? Essas são as únicas 3 cidades a quem Paulo escreve cartas e fala qualquer coisa sobre mulheres terem um papel diferente. Sabe, se você entende que é porque elas eram gregas, você acertou.
certa resposta. Porque são as únicas cidades, só que o mais interessante é que nessas 3 cidades também tinham deusas, ao invés de deuses, como líderes da cidade, como líderes chefes. Então, na mitologia grega, você tem deuses e deusas, mas as deusas, elas eram mais importantes do que os deuses. As deusas tinham um nível de autoridade maior. Então, em Corinto, eles adoravam Afrodite, a deusa do amor. Em Éfeso, eles adoravam a deusa Diana, a deusa da fertilidade. Em Creta, eles adoravam a deusa, acho que é Cítera o nome dela. Então, quando Paulo ele escreve, essas são as únicas cidades que Paulo menciona diferença entre o homem e a mulher na liderança. Então, para que você tenha uma ideia, quando Paulo ele fala com a igreja de Romanos, por exemplo, ele ainda diz que não há macho e fêmea em Cristo. Agora, com essas cidades é diferente. Não sei se você está conseguindo me entender, porque é importante que você entenda que nenhuma igreja tinha a Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham todas as cartas, eles não tinham o Novo Testamento. Então é importante que você saiba que nenhuma igreja tinha tudo que Paulo escreveu para todos. Então Paulo escreve cartas para igrejas específicas e você vai ver Paulo direcionando de forma específica cada carta que ele escreve. Então a questão é essa, se você não pode ler um livro escrito para os Coríntios, por exemplo, né, que foi um livro específico para falar de assuntos específicos para as pessoas e líderes e os santos daquela região fora do contexto. Então existia um contexto em cada coisa que Paulo escrevia. Como e quando eu aplico um verso da Bíblia para uma situação minha? Como eu faço isso? Se eu me encontrar no mesmo contexto em que a carta foi escrita, você entende? Você crê na Bíblia, mas você filtra a Bíblia para um contexto, que, por exemplo, se alguém que você conhece está com problema com pornografia e você leva essa pessoa para que vá se aconselhar com o seu pastor, certo? Aí essa pessoa volta para você sem um olho e sem uma mão. Aí você vai dizer que ela recebeu um ótimo conselho? Não, mas foi isso que Jesus disse para fazer. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, nós tínhamos rainhas, juízas, profetas mulheres. E não só isso, essas mulheres elas eram celebradas. Agora faz sentido que uma mulher não pode ser pastora em uma igreja, mas poderia ser rainha em uma nação? Logo depois da cruz, onde Jesus veio quebrar a maldição, então faz sentido privar as mulheres? Agora, quando falamos de Corinto é diferente. Quando falamos de Corinto, das prostitutas de Corinto, não pense que elas eram mulheres pobres ou marginalizadas. Na verdade, elas serviam as deusas da mitologia. As mulheres prostitutas eram consideradas como sacerdotisas. Então, quando alguém tinha relação com uma dessas mulheres, era como se estivesse, na verdade, sendo ungido por uma deusa. Não era algo vergonhoso, pelo contrário. Então, lá em 1 Corinto, quando Paulo escreve no capítulo 7, ele já começa escreve dizendo que é bom que um homem não toque numa mulher, porque ele está respondendo a questionamentos. Ele diz que está respondendo a questionamentos deles e a religião ao qual eles saíram. Então eu recomendo que você leia o capítulo todo, o capítulo 7 todo, porque o que Paulo, aquele que era fariseu, que agora está dizendo que a mulher é propriedade do marido, que o marido é propriedade da mulher, da esposa, na verdade, e no verso 9 ele já diz que para os jovens de Corinto, que Paulo escreve, é melhor casar do que se abrasar. Então quando você está cheio de desculpa, por exemplo, para não casar, porque não terminou os estudos ou porque está esperando ficar rico, o ponto é que você está preocupado com a vontade de Deus e o que Deus pensa? Porque pode dar a desculpa que for, mas Deus não está preocupado com as suas desculpas, mas sim com a sua obediência. Mas a carta de Paulo é específica. Aí depois você vai ver ali no mesmo capítulo 7, no verso 14, que ele fala que se o marido ou a mulher forem descrentes, não se divorciem. Por quê? O marido ou a mulher descrente é santificado pelo outro. Agora, isso que eu quero que você preste atenção. Olha bem, o marido descrente é santificado pela mulher. Então você consegue entender o que Paulo está dizendo? Se existe a possibilidade de a mulher ficar casada com o marido, ela vai santificar ele e os seus filhos. Então você vai ver que depois do capítulo 7, lá no capítulo 14, e é aqui que entra um dos versículos mais polêmicos da Bíblia, primeiro Paulo fala sobre profetizar, e ele fala que todos, homens e mulheres, profetizem. O que Paulo está fazendo é inclusão.
É uma carta para homens e mulheres, não é uma carta direcionada somente para homens. E aí vem o versículo que mais causa polêmica, que é do capítulo 14, lá no verso 24, onde Paulo escreve assim: as mulheres estejam caladas na igreja e que, se quiserem aprender, que devem perguntar para o marido em casa. E esse é o versículo que gera polêmica. Agora, dois estudos. Uma das razões dos estudos que mostram essas palavras é que de contexto de que as mulheres ficavam de um lado da igreja e os homens ficavam do outro lado. Era assim a tradição, até hoje na cultura judaica é assim. Então elas ficavam gritando para os seus maridos, para os homens da igreja, e Paulo diz que para que possa haver um culto de maneira ordenada. E ele fala isso. Outro ponto é que deve haver uma pausa nessas palavras, ou seja, era como se Paulo, na verdade, estivesse dizendo assim: as mulheres caladas? Como assim? Tentando responder uma pergunta. Afinal, se ele já havia dito na mesma carta que todos podem e devem profetizar e mais, depois Paulo continua e pergunta: a palavra de Deus teve origem em vocês? Se referindo aos gentios que estariam acrescentando novas práticas, talvez porque se achavam mais espirituais. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, mas para finalizar, o que Paulo na verdade estava dizendo para Corinto é que a mulher deve estar em alinhamento correto com o seu marido. Entenda que Paulo estava respondendo a uma carta, ele diz isso lá no início do capítulo 7. E ele é um conhecedor da lei de Moisés e em nenhum momento a lei de Moisés propõe que a mulher fique calada. Então a questão é, de quem eram essas palavras? Já que ele, sendo um expert na lei, falou que todos poderiam profetizar, e versículos antes, você consegue entender que não faz sentido que no capítulo 14, que Paulo escreva que as mulheres são iguais com os mesmos acesso a Deus, não faz sentido que depois disso, no capítulo 14, ele vem a dizer que as mulheres não podem falar na igreja. Então a ideia de que as mulheres estariam gritando para os homens com perguntas também não faz sentido, porque aqueles homens também não sabiam nada sobre judaísmo. Eles eram novos convertidos, elas iam gritar: eu quero saber o quê? E eles iam dizer: eu não sei. E ia ficar essa gritaria, eles não tinham muito o que ensinar. Então Deus sempre amou as mulheres. Eu não vou me alongar, eu não queria fazer um vídeo muito longo, mas eu posso fazer um segundo vídeo. Então se você quer saber mais sobre esse assunto, então curte e comenta, que daí eu continuo esse estudo e faço um outro vídeo falando mais a respeito das mulheres. Daí eu faço uma segunda parte, beleza? Forte abraço! Foi a graça.